Isaías capítulo 53, versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos teus tosqueadores, não abriu a boca. Tem um outro texto, João capítulo 1, versículo 29, se puder colocar aí, diz assim: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já vai entender essa narrativa, você já vai entender o que está acontecendo aqui, mas antes vamos orar. Feche seus olhos. Deus, nós te pedimos, Pai, para que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra a porta do nosso entendimento, que o Senhor abra a porta do nosso intelecto, e que nós possamos, Senhor, ter o entendimento daquilo que o Senhor tem para falar e para ministrar aos nossos corações nessa noite. Te pedimos, Deus, que tudo que for um impedimento, tudo que nos atrapalhe, tudo que tire o nosso foco do que realmente importa, que é a Tua palavra, que fique em segundo plano, e que agora a gente foque, Senhor, naquilo que é mais importante nessa noite, que é adorar o Teu santo e bendito nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O tema da minha mensagem com vocês, você já deve ter visto aí no Instagram, a gente já postou, é Cordeiro e Leão. Nós vamos falar nessa noite sobre o Deus que entregou o seu próprio Filho. João capítulo 3, versículo 16, o texto mais conhecido por aí entre os cristãos: Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas que alcance a vida eterna. Esse Deus que então entrega o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, esse Jesus é Cordeiro e Leão. Talvez você já tenha escutado isso, nós cantamos aqui que Ele é Cordeiro, você já deve ter visto Ele como o leão. Quem já assistiu Nárnia? É Nárnia que tem o leão, né? Aquele ali, aquela é uma representatividade do leão da tribo de Judá que representa Jesus. E nós estamos em um fim de semana bem sugestivo para esse tipo de assunto. Nós estamos em um fim de semana de Páscoa, e na sexta-feira Jesus então ele é entregue, ele é maltratado, ele é espancado, cospem nele, dividem as suas vestes, o levam para o madeiro e então o crucificam. E depois de Jesus então crucificado, você conhece o texto, ele sofre, ele pede água, ele apanha, ele é xingado, ele é humilhado, e ali naquele madeiro então ele sangra até a sua última gota de sangue. E já não tendo mais o que ser feito, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento alguns dos que ali estavam pensavam: olha, ele está chamando Elias, ele está pedindo socorro, ele está desesperado, e na verdade ele estava entregando o seu espírito. E a Bíblia diz que ali Jesus então morre. E nesse momento em que Jesus morre, crucificado, havia na cultura um costume de quebrar os ossos daqueles que estavam mortos no madeiro. Mas existe uma promessa na Bíblia que diz que de Jesus nenhum osso seria quebrado. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela se cumpre de Gênesis a Apocalipse. O texto que nós lemos em Isaías 53, milhares e milhares e milhares de anos antes de Jesus morrer, já diria que Jesus iria morrer. E a Bíblia diz que então osso nenhum de Jesus seria quebrado. E a Bíblia diz que vem um soldado, quebra os ossos dos dois ladrões que estavam junto com Jesus, e você conhece a história. E quando chega em Jesus, ele diz: olha, ele já está morto, não precisa fazer isso. E a Bíblia diz que então o chefe dos soldados diz para que aquele soldado atravesse uma lança em Jesus. E quando ele atravessa a lança, sai de Jesus sangue e água, como quem sofre até a sua última gota de sangue, como quem se entrega completamente. E Jesus então, depois de ser crucificado, os corpos daqueles homens eram descartados, eram descartáveis. E um homem muito rico chamado José, então ele pede o corpo de Jesus para que possa dar um sepultamento digno para Jesus. Afinal de contas, ele sabia quem era Jesus, ele sabia tudo que Jesus tinha feito, ele sabia qual era o propósito de Jesus ali, que ele era um grande mestre, ele era um grande ensinador. E então ele pede o corpo de Jesus, e aí ele pede para que fosse preparado então ali um local para que o corpo de Jesus fosse acomodado, para que o corpo de Jesus fosse colocado. E Jesus então ele é colocado, ele é sepultado, e rola uma pedra nesse sepulcro. E ali naquele momento, 3 dias depois, no domingo, as mulheres aparecem ali para oferecer a Jesus, para chorar Jesus, para lamentar a morte de Jesus, e a pedra está rolada.
E quando elas entram, existe um lenço dobrado e um anjo chega diante delas e pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E então Jesus aparece como um simples homem, um simples jardineiro, sem que elas a reconheçam, e ali a história então começa, e aí Jesus se apresenta a elas, e aí Jesus diz: olha, vá, chamem todos os discípulos, chamem a Pedro, e diz que eu ressuscitei. E aí Jesus aparece então ressurreto. Essa é a história da morte e da ressurreição de Jesus. O Deus que entrega o seu filho, um filho que morre como um cordeiro e ressuscita como um leão. E é sobre essa história que eu quero falar para você nessa noite. Um Deus que entrega o seu próprio filho e um Jesus que vem para ser cordeiro e vem para ser leão. Quando nós olhamos para o aspecto desses dois animais, quando nós olhamos para a biologia desses dois animais, são animais muito distintos, são animais que não têm nada a ver um com o outro. O seu temperamento, a sua forma de se alimentar, a sua forma de se portar, o seu porte físico, um animal não tem absolutamente nada a ver com o outro. E Jesus então, ele começa sendo tratado como um cordeiro. Isaías vai dizer que ele é o cordeiro de Deus, que ele sofreria, que ele morreria. Vai citar alguns exemplos, que como uma ovelha muda ele seria levado ao matadouro, seria tosquiado de forma calada, ele sofreria em silêncio. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Levíticos, quando ainda não existia a graça de Deus, ou quando Jesus ainda não tinha morrido e se entregado por nós, para o perdão dos pecados precisava haver um sacrifício. E esse sacrifício era de várias formas, às vezes eram cordeiros, às vezes eram cabritos, às vezes eram pombas, às vezes eram bois, tudo isso para alcançar o perdão de Deus. E então esses animais, eles eram sacrificados, as pessoas levavam esses animais até a porta do templo. Na porta do templo as pessoas entravam e então entregavam esses animais em sacrifício para alcançar o perdão de Deus pelos seus pecados. Quem aqui conhece ou lembra daquela história que Jesus entra no templo e vira as mesas? Quem já ouviu essa história? Que ele dá com um chicote em todo mundo, vira as mesas. O que esses caras estavam vendendo ali? O que estava acontecendo ali? As pessoas vinham de muito longe para sacrificar. As pessoas vinham de muito longe para entregar sacrifícios a Deus. E o sacrifício começa desde o vir de longe até entregar o animal. E viajar já é difícil. Viajar carregando animais é mais difícil ainda. Então o que acontecia? Homens ficavam na porta do templo vendendo animais para serem sacrificados. Então ali tinham cabritos, ali tinham pombas, ali tinham bois, ali tinham cordeiros. Então você pegava o animal, dava alguns passos e sacrificava ele. Não tinha o trabalho ou não tinha o também sacrifício de fazer todo o trajeto com o animal. E é nesse momento que Jesus então vira as mesas daquelas pessoas e se revolta naquele momento, porque o sacrifício ele precisa ser completo. E como todo bom ser humano, nós gostamos de coisas fáceis, ou nós gostamos de facilitações. Para um sacrifício precisa ser completo. E ser completo vai desde escolher o animal, carregar o animal, levar o animal, chegar com o animal vivo e então sacrificar o animal. Então precisa haver essa sequência para que o sacrifício fosse feito. Está entendendo até aqui esse contexto do que está acontecendo aqui? Só que agora existe um Deus que entrega o seu filho como cordeiro. E o cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto que nós lemos de João capítulo 1 é João se deparando com Jesus. E quando ele vê Jesus chegando, antes mesmo de Jesus se apresentar, ou antes mesmo de Jesus falar quem ele era, João já o identifica e João diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então já está identificando Jesus como esse cordeiro de Deus. E Jesus vem justamente para isso. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Então, a morte de Jesus é o que nos traz vida. Ou alguém hoje chegou com um cabrito no porta-mala do carro e vai fazer um churrasco daqui a pouco para pedir perdão para Deus? Não. Ou você precisa chegar no mestre da lei ou nos sacerdotes e falar: olha, eu fiz esse pecado, e aí eu vou falar para você, então, sábado que vem traz 3 pombinhas e vamos sacrificar para que Deus possa te perdoar e que você possa ir para o céu. Não existe mais isso. Nós já alcançamos o perdão dos pecados que cometemos e dos pecados que cometeremos.
Essa é a graça de Deus, e é isso que Jesus fez por nós, se entregando como um cordeiro, como um sacrifício puro, santo e agradável diante de Deus. Sacrifício esse que jamais nós conseguiríamos entregar. Por isso que a cada pecado e a cada momento aquelas pessoas precisavam sacrificar de novo, de novo e de novo. Agora Jesus vem e ele então é o sacrifício perfeito de Deus. Uma vez que Jesus morre, todos os nossos pecados são perdoados. Todos os nossos pecados, como a Bíblia mesmo diz, são lançados no mar do esquecimento. Então, o que muda aqui na história? Qual que é a questão da história aqui? É que todas as vezes que nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, a gente não faz valer a pena a morte dele. O texto que nós lemos fala isso. Quem tenta pagar pelos seus pecados, ignora o que Jesus fez. Você sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? Nós estamos acostumados com a meritocracia. Nós estamos acostumados com uma sociedade meritocrática. Então, você precisa ser para merecer. Você precisa fazer para receber. Então, você quer ser promovido no trabalho? Trabalhe mais. Você quer ter uma vaga melhor? Estude mais. Você quer ganhar mais dinheiro? Se dedique mais. Essa é a meritocracia do mundo. E é isso aí. É assim mesmo. O problema é quando a gente traz essa meritocracia para o reino de Deus. Enquanto mais eu faço, mais eu recebo. Então, enquanto mais eu prego, mais eu vou ser salvo. Então, enquanto mais gente eu salvo, mais Jesus me ama. Então, enquanto mais eu venho para a igreja, mais cristão eu vou ser e mais rápido eu vou ir para o céu. Não existe meritocracia. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Porque alguns conseguem fazer obras muito maiores do que outros. Gente, isso é um fato. Precisamos ser sinceros que no reino de Deus existem pessoas que são muito mais relevantes do que nós. Então, eu como um pregador olho para homens de Deus pregando, como o bispo Bartolomeu, por exemplo, fico pensando, cara, se for depender de conhecimento, sabedoria, intelecto, capacidade para ir para o céu, eu estou ferrado. Nós vemos, por exemplo, músicos que servem a Deus com o seu louvor, com a sua entrega, com a sua música, que são uns melhores do que outros, e não tem como negar isso. Isso chama-se técnica. Agora, o que leva a pessoa para o céu? É a técnica dela ou é a fé dela? Se for técnica, tem gente que não vai para o céu. Se for técnica, tem gente que já está no céu. Se for ser bom, tem gente que já está no céu. Se for não ser bom, tem gente que não vai para o céu. Mas não é obras, é fé. Não é quem faz mais, é quem reconhece. Porque há quem possa servir todo sábado, há quem não consiga servir nenhum, mas gostaria muito. É fé e não obras. O problema é que muitas vezes nós entramos em um sistema meritocrático do reino de Deus, onde eu preciso fazer para merecer. Eu faço, mesmo não merecendo. Ou você acha que eu merecia estar em cima de uma plataforma pregando para alguém ou falando alguma coisa? Eu não merecia, mas é graça de Deus. Ou quem de nós merecíamos levantar as mãos e adorar a Deus com um coração impuro, cheio de pecado na cabeça, pensando em um monte de coisa, pecando a semana inteira? É graça, é fé e não obras. Então, muitas vezes nos apresentam um reino de Deus que nós somos salvos pelas nossas obras. Me mostre as suas obras que eu te digo quão salvo você vai ser. Não, me mostre a sua fé. E não mostre para mim, mostre para Deus. Apresente a Deus a sua fé. E a sua fé, então, vai ser testada. Se vai ser uma fé fraca ou se vai ser uma fé forte. Tem gente que ora acredita, ora deixa de acreditar. Tem gente que ora crê, ora não crê. Então, o que nos faz ser merecedores do sacrifício de Jesus? Nada. Por isso chama-se graça. A graça é o que Deus faz por nós e nós não merecíamos. Esse é o poder do Cordeiro que se entrega de forma integral, de forma completa, morre por amor a nós, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nos conhecer. Jesus não morre por algumas pessoas, Jesus morre pela humanidade. Você consegue pensar ou imaginar que o cara mais ateu, o cara mais descrente, ou pior do que isso, o cara que amaldiçoa, o cara que denigre, o cara que além de não falar bem ou não falar, fala mal, Jesus morreu por essa pessoa também? Pensa aí na tua cabeça, em tantos vídeos e tantas coisas e tantas informações que nós vemos na internet hoje, de pessoas falando sobre o Evangelho. Quem fala muito bem,
quem prega, quem serve, quem trabalha e quem fala muito mal. Jesus morreu da mesma forma para todo mundo. O que muda então de um para outro? As obras? Não, a fé. Uns creem e outros não creem. Então, para quem Deus vai ser esse cordeiro que se entrega? Para todos. Para quem Deus vai ser esse cordeiro que entrega o seu próprio filho? Para todos. Por isso que todos nós somos criação de Deus, e Deus morre pela sua criação. Agora, depois da criação, entra um novo nível de pessoas, os filhos. E filho não é quem é só criação de Deus, filho é quem reconhece Deus como pai. E o pai volta para buscar os seus filhos, e não a sua criação. Por isso que existe distinção entre céu e inferno, entre salvação e perdição. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome pregamos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Consegue entender que é obras, obras e obras? E Deus está dizendo: eu quero fé, eu quero quem acredita, e não quem faz, porque tem como fazer sem acreditar, tem como fazer sem saber para quem está fazendo, tem como adorar sem saber quem está adorando, tem como levantar as mãos sem saber para quem está levantando, tem como. Porque na grande maioria das vezes, se nós não cuidarmos, a igreja se torna para a gente um fim de semana legal, uma programação legal, e é legal, mas é por fé e não por obras, é por crer nesse Deus que entregou o seu Filho. Agora, esse mesmo Deus também apresenta um cordeiro, e aí a gente volta para Êxodo capítulo 12, quando a gente vai ver sobre as pragas que caem sobre a terra do Egito. Uma das pragas, a última praga, é a morte de todos os primogênitos. Quem lembra dessa história? Quem conhece essa história? É a morte de todos os primogênitos. Então todos os primogênitos iriam morrer naquela noite. Deus está libertando o povo do Egito, o faraó não libera o povo, e Deus então começa a enviar pragas, e existem várias pragas, e a última é a morte de todos os primogênitos. Nesse momento, Deus apresenta para eles esse momento que a gente está participando agora, a Páscoa, e ali então é a Páscoa deles. Êxodo capítulo 12, depois você pode ler em casa, eu não vou ler aqui para você porque o texto é muito grande, mas Êxodo capítulo 12, Deus diz: o anjo da morte irá passar, todos os primogênitos da terra morrerão, mas todos os primogênitos do meu povo serão poupados. E qual povo será poupado? Quais primogênitos serão poupados? Quem passar o sangue do cordeiro, quem sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral das portas. Então o anjo vai passar, a casa onde houver sangue no umbral, o anjo da morte não entra. A casa onde não houver esse sangue, o anjo da morte entra e o primogênito morre. E a Bíblia diz que naquele dia houve choro sobre a face da terra. Não foram somente os primogênitos humanos, foram toda a cria, todos os animais do gado, animais da terra, animais silvestres, animais marinhos, animais, seres humanos, animais, todos os primogênitos morreram. E naquele dia houve choro. E naquele dia então o faraó liberta o povo para seguir o seu caminho rumo à terra prometida. E nesse dia Deus apresenta o cordeiro da Páscoa, e ele fala sobre um sangue que é passado no umbral das portas, e aonde houvesse sangue não haveria morte. Lá atrás Deus já estava mostrando o poder do sacrifício do cordeiro esse que naquele momento é passado no umbral das portas. E cordeiro esse, que agora com a morte e o sacrifício de Jesus, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Somos purificados pelo sangue de Jesus. É por isso que quando nós vamos cear, e amanhã nós teremos culto de ceia, quando nós vamos cear existe o pão e o vinho. O pão representa o corpo, Jesus vai dizer. O vinho representa o sangue. O corpo padeceu, o corpo sofreu, o sangue foi derramado, o cordeiro se entregou por amor a nós, por perdão dos nossos pecados. Então, aqui agora, nesse texto de Êxodo capítulo 12, Deus apresenta o cordeiro da Páscoa. E o texto que nós lemos de Isaías capítulo 53, vai apresentar um cordeiro que morre em silêncio. Eu estou trazendo para você aqui alguns aspectos
do cordeiro, para você entender o sacrifício de Jesus. Então, vamos ler de novo o Êxodo capítulo 53, coloca aí pra gente o versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, presta atenção em cada detalhe desse texto, presta atenção em cada ação, em cada verbo, em cada substantivo, presta atenção. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos começar de trás para frente. Jesus, ele é um cordeiro que morre e se entrega. E esse Jesus que se entrega, ele se entrega em silêncio. Agora, vamos sair do cordeiro e vamos para o Jesus homem, Jesus na terra. Jesus é preso e capturado. Quem lembra da história? Ele está lá com alguns dos seus discípulos e já angustiado, e já chegando a um nível, a Bíblia diz, ele chega a um nível de pressão e opressão, que ele começa a suar sangue, e suar sangue realmente existe é um ápice que a pessoa chega, mental e psicológico, de pressão e aflição, que os poros da pessoa começam a verter sangue pelos poros. A pessoa não sangra como um corte, ou como no lugar do suor que os nossos poros colocam para fora, é sangue. E Jesus passa por isso. E naquele momento, então chega uma delegação de soldados, pegam Jesus e capturam Jesus. Naquele momento Pedro, ele tenta reagir, ele puxa a espada, ele corta a orelha de um dos soldados, e a Bíblia dá o nome desse soldado de Malco. E naquele momento Jesus diz: Pedro, cara, guarda a espada. Quem ferir pela espada será ferido pela espada. Vai chegar a hora de vocês usarem a espada, mas agora guarda. Como um cordeiro mudo, ele é levado. Você consegue entender que estão prendendo Jesus? Às vezes nós temos dificuldade de entender Jesus que é 100% homem, mas Jesus que é 100% Deus. É Jesus que diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. É Jesus que uma mulher toca nele, e só no tocar nas vestes dele, ela nem toca em Jesus, ela toca no que toca em Jesus, ela é curada de uma hemorragia de anos. Um Jesus que diz para o paralítico: levanta e anda. Um Jesus que diz para o cego: volte a ver. Um Jesus que diz para um homem: a tua filha não está morta, ela só está dormindo, e a menina volta à vida. Esse Jesus poderia ter dito qualquer coisa e aconteceria, poderia ter feito qualquer coisa e aconteceria, poderia ter reagido de qualquer forma e aconteceria, mas a promessa precisava se cumprir, e para a promessa se cumprir, ele precisava ser morto, de boca fechada. E eu não sei se você já viu ou já percebeu a atitude de um cordeiro, de uma ovelhinha, de um animal. O meu sogro tem um sítio e volta e meia ele compra umas ovelhas, e ele diz: vamos fazer uma carne de ovelha. A gente nunca comeu carne de ovelha, porque ele nunca tem coragem de matar, ele sempre vende antes de matar. E você já percebeu como uma ovelha ela age quando ela vai morrer? Quem aqui já viu um porco morrendo? Quem já foi para o sítio, já viu um porco morrendo? É uma coisa meio assustadora, né? Ele grita, é um barulho, é uma coisa assim maluca. Mas a ovelha, ela não se mexe. E a última agora, ele deu até nome. Cara, depois que dá nome, pô, aí como é que vai matar, né? Sei lá, a Judite, né? A Clarice, como é que come? Não tem como. Aí ele deu o nome, e ele falou: não, a gente vai matar e tal, vamos comer, não sei o quê. E aí, chegou na hora de matar, e aí ele estava contando pra gente como foi. Ele disse que ela olhava dentro do olho dele, sabe, tipo assim: cara, você me chama pelo nome, você vai me matar. E olha que engraçado isso. É um animal, obviamente, não tem senso ou não tem noção, não sabe o que está acontecendo, não tem a razão, não é um animal racional como nós somos. Tem ali um ser vivo, como vários outros, como o porco também é vivo, mas com atitudes completamente diferentes. Quando você vai ver, por exemplo, a ovelha, qual é o papel fundamental da ovelha? O texto de Isaías diz: a ovelha foi feita para ser tosqueada, ela é raspada, a sua lã, a sua veste, o seu pelo, e daqui a pouco cresce de novo. Esse é o maior lucro que uma ovelha pode dar para os seus donos.
Quem lembra de uma história de uma vez de uma ovelha que ficou perdida? Alguém lembra dessa história? Uma ovelha ficou perdida durante meses, e encontraram ela estava quase morrendo. Ela tinha conseguido comer, ela tinha conseguido beber, mas a lã começou a crescer tanto, começou a cobrir os olhos, começou a cobrir a boca, e ela não conseguia mais comer, ela não conseguia mais beber, porque ela precisa ser tosqueada, ela precisa, para a sobrevivência dela, isso é fundamental. E o texto de Isaías então diz que, como uma ovelha, como um cordeiro mudo, Jesus é levado para o matadouro, para ser morto, para ser entregue por nós. Esse Jesus, que é Deus. E aqui eu faço um parênteses com você. A Bíblia também nos referencia ou nos chama de ovelhas. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus. E você já parou para pensar como na grande maioria das vezes, a coisa que a gente mais faz, ou aonde a gente mais erra, é que a gente não consegue ficar quieto diante dos problemas, diante das adversidades, diante das dificuldades. E eu não estou falando aqui sobre tomar ação, sobre tomar atitude, eu estou falando aqui sobre ficar de boca fechada. Como na grande maioria das vezes os problemas que a gente entra é por aquilo que a gente fala e nem sempre por aquilo que a gente faz. As grandes enrascadas que a gente entra é por aquilo que a gente fala, promessas que a gente faz, sims que a gente dá, palavras que a gente lança sobre as pessoas ou contra as pessoas, palavras essas que às vezes nos prejudicam demais. E Jesus então nos ensina algo poderoso, como sendo o Cordeiro de Deus, ele é levado ao matadouro e ele morre em silêncio. Ele morre quieto. O texto diz isso. O texto nos mostra isso. E aí agora eu entro com você na outra face desse Jesus. O Jesus que é leão. Nós falamos do Jesus que é cordeiro, do Jesus que se entrega, do Jesus que morre, do Jesus que sangra, do Jesus que fica em silêncio, mas existe o Jesus que agora ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita como o leão. Quando ele ressuscita como o leão, quando ele ressuscita como alguém que vai governar, quando ele ressuscita como alguém que vai reinar, agora a parada muda. Agora Jesus se apresenta de uma forma diferente, sendo a mesma pessoa, mas mostrando um outro lado. Primeiro ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro ele é aquele que nos livra. Primeiro ele é aquele que nos tira, como o texto de Isaías que a gente acabou de ler. Primeiro ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. Agora ele ressuscita como um leão. E é importante nós entendermos a diferença entre o cordeiro e o leão. Porque servimos a Jesus, amamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus. Um Jesus que é cordeiro e é leão. O cordeiro mostra o amor, o cuidado, o zelo. O leão traz o governo. O cordeiro é quietinho. O cordeiro morre sem abrir a boca. O leão vem para reinar. O leão vem para governar. E é importante nós entendermos a faceta de Jesus como leão. Porque se o cordeiro fica em silêncio, se o cordeiro se submete, se o cordeiro se humilha, se o cordeiro se diminui, se o cordeiro se esconde, o leão se apresenta. O leão é de todos os animais, a ciência mostra isso, a biologia também explica que ele é o rei da selva. Você já ouviu isso na escola, nos livros, nas séries, no Discovery, naquele National Geographic, a gente vê o leão sendo o rei da selva. Mas eu te faço uma pergunta: de todos os animais, o leão é o mais forte? Não. O leão é o maior? Não. O que faz então do leão, de todos os animais? Existem animais muito maiores do que o leão, existem animais muito mais rápidos que o leão, existem animais muito mais fortes que o leão, existe. Mas por que o leão, de todos os animais, ele se apresenta então como aquele que reina sobre os outros animais? A biologia explica isso. O leão ele tem uma capacidade, quando ele ruge, o rugir do leão, ele tem uma capacidade que nenhum outro animal tem. O rugido do leão faz com que o esqueleto, os ossos dos outros animais, eles tremem. De verdade, de fato, dentro dos animais, eles tremem.
Quem aqui escuta o áudio do WhatsApp e fica pensando, meu Deus, olha a minha voz? Quem aqui já aconteceu isso com você? Você escuta o áudio do WhatsApp, você fala, e aí mano, tudo bem? Não, pode deixar, daí você escuta, mano, tudo bem, beleza. Já aconteceu isso com você? Você sabe por que a voz é tão diferente quando a gente fala e quando a gente escuta? Quando a gente fala, existe um movimento dentro do nosso corpo, existe um movimento das nossas cordas vocais, o nosso corpo por completo, ele treme, ele mexe. Quando a gente se escuta, nós nos escutamos em silêncio e parados. Por isso que a nossa voz muda tanto. Por exemplo, eu que prego, eu já estou acostumado, mas se você subir aqui e pegar o microfone, você vai perceber uma coisa muito estranha, porque eu sinto a minha voz saindo, mas eu escuto a minha voz aqui de volta. Se você, por exemplo, for falar de fone, você fala, mas às vezes você não escuta o que você está falando, a sua boca saindo, você escuta o que algo está transmitindo no teu ouvido, é completamente diferente. E por que eu estou te falando isso? Porque o leão, ele tem a capacidade de gerar algo no outro, através da sua comunicação, através do seu rugido. O leão, ele tem a capacidade de gerar algo no outro, e é por isso que então Jesus também ressuscita como o leão, é por isso que Jesus também se apresenta como o leão. E aqui é algo muito claro: quem pode ir contra o chamado de Jesus? Antes, na hora do louvor, eu falei para você, Atos capítulo 9, o texto de Paulo, quando no caminho de Damasco tem um encontro com Jesus. Ele sabia quem era Jesus e ouviu falar. Alguns versículos antes, Paulo estava diante daqueles que estavam apedrejando Estevão, segurando os casacos e as roupas daquelas pessoas. Paulo estava ali, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que tinha acontecido. Só que quando Jesus chega diretamente para nós, não tem como resistir. Você pode fugir, você pode se esconder, mas não tem como não perceber. Tem muita gente que foge do propósito, que foge do chamado, que foge da missão, que foge da igreja, que foge da reunião, que foge do culto, que foge de Jesus. Porque Jesus é o cordeiro que morre e se entrega por nós. Ele é o leão que reina e governa. Mas ele não é qualquer tipo de leão. Ele é o leão de Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei. Ele é o leão que chama, que convida, e se nós abrirmos a porta, ele entra. Uma vez que Jesus nos chama, é impossível as coisas ficarem como estão, mas a gente pode dizer não. Existem as consequências, existem as coisas que vão acontecer, existe tudo isso. Agora, existe também o Jesus, se entrega por nós, nos convida, e agora a resposta é nossa. E aqui eu entro com você no final dessa mensagem, para unificar tudo que a gente falou até agora. O Jesus que é cordeiro, se entrega, nos ama e morre por nós. Na sexta-feira tem trevas, na sexta-feira tem dor, na sexta-feira tem lamento, na sexta-feira tem propósito acabado, tem Pedro negando Jesus, tem Judas se enforcando, tem só tragédia. Mas sempre tem um terceiro dia, e no terceiro dia o leão ressuscita. No terceiro dia Jesus ressuscita e aparece, e a nós cabe uma escolha. Muita gente escolhe só o Jesus Cordeiro, o que abraça, o que convida, o que morre, o que se sacrifica, o que se entrega. Todos nós precisamos do Jesus Cordeiro, mas ele não é só cordeiro, ele também é leão, e ele quer governar. E você sabe qual é o maior erro que uma pessoa pode cometer? Receber o sacrifício e não entregar a vida, para que aquele que morreu como cordeiro reine como leão na nossa vida. Você sabe qual é o maior erro que muitos de nós podemos cometer? É querer o Jesus Cordeiro e rejeitar o Jesus Leão. É querer o Jesus que me ama, o Jesus que me perdoa, o Jesus que me livra do pecado. Obrigado, Jesus, mas o Jesus Leão eu não quero. Deixa que eu reino, deixa que eu governo, deixa que eu faço. O Jesus que nós lemos, esse Jesus que se apresenta, é o Jesus Cordeiro, o Jesus fofinho, o Jesus legal, como um cordeirinho. Eu queria ter colocado ali uma foto de um cordeirinho, para você ver como ele é bonitinho, como ele é fofinho. Só que tem o Jesus Leão, e o Jesus Leão,
é o Jesus que quer reinar e o Jesus que quer governar. Você sabe uma questão muito importante? Quando nós recebemos o perdão de Deus, Ele nos perdoa, cara. E às vezes é até perigoso a gente falar isso, mas Jesus vai nos perdoar quantas vezes forem necessárias, porque se Ele não nos perdoar, o sacrifício dele foi em vão, porque Ele morreu justamente para isso, para nos perdoar. Agora, até quando a gente vai ficar dependendo do perdão de Jesus, sempre nas mesmas coisas? E não vamos nos entregar de uma vez por todas para que Jesus não seja só o cordeiro que me perdoa, mas seja o leão que me conduz? O cordeiro traz amor, o leão traz o governo, o leão traz a transformação. O cordeiro te tira do caminho, o leão te mostra o caminho. O cordeiro te protege do caminho, o leão te mostra um novo caminho. E muitas vezes o que nós estamos vivendo é só o Jesus cordeiro. Jesus me perdoa, e Jesus perdoa. Eu vou para a igreja, Jesus, segunda-feira eu fiz um negócio que eu não devia, me perdoa, perdoa. Jesus, ontem eu fiz um negócio que não te agradou, me perdoa, perdoa. Jesus, amanhã eu vou fazer um negócio que não te agrada, me perdoa, vai perdoar também. Mas até quando, cara? Jesus vai voltar, e Ele não vai voltar como cordeirinho, Ele vai voltar como leão, Ele vai voltar para reinar. É difícil ouvir isso, mas a Páscoa não é o coelhinho, meu amigo. A Páscoa é o Jesus que morre como cordeiro e ressuscita como leão. E quem brinca com o leão, encontra o leão. E de novo, o Jesus que é cordeiro, nos ama e nos perdoa. Mas existe uma outra face desse Jesus, que é o leão, que quer governar. E sabe a vida de quem Ele governa? A vida de quem abre a porta. É como se fosse um leão gentleman, sabe? Um leão educado, um leão querido, um leão sensível. É um leão que convida. Sabe, assim como se o leão chegasse na presa e falasse assim: posso te matar agora? Sabe, eu posso te comer agora? Jesus é como se fosse esse leão. Eu posso governar a tua vida agora? Eu posso parar de ter que ficar te perdoando sempre, e você pode parar de errar, por favor, e deixar eu fazer? Você pode parar de depender do Jesus cordeiro toda vez na mesma coisa e começar a entender que Jesus, Ele quer ser leão, e Ele quer governar, e Ele quer reinar, e Ele quer transformar, e Ele quer mostrar o caminho, e o caminho que Ele mostra não depende sempre do mesmo perdão. Dependeremos de outros, e dependeremos todos os dias, porque enquanto houver vida haverá pecado. Agora, não nas mesmas coisas, não sempre nos mesmos erros, porque o leão é o que aponta o caminho, o leão é o que traz a transformação, o leão é o que mostra a direção. E muitas vezes, quando a gente encontra o Jesus Cordeiro, Ele tira dos nossos ombros o pecado, Ele tira dos nossos ombros a culpa, porque esse é o trabalho do Cordeiro. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas feridas dEle nós somos curados. O Jesus Cordeiro. Agora Ele se apresenta como o Jesus leão, o Jesus que diz: eu estou à porta e bato, e se você abrir eu entrarei, e uma vez que eu entro eu governo, e uma vez que eu entro eu mostro a direção, e uma vez que eu entro eu mostro o caminho, não de forma impositiva, ou não de forma ditatorial. Um Jesus que nos convida, um Jesus que nos chama a participar. Essa é uma noite de convite, para mim e para você. O Jesus Cordeiro, todo mundo aqui já encontrou, por isso que a gente está salvo, por isso nós somos perdoados, por isso que a gente está vivo, por isso que nós estamos aqui. Esse é o Jesus Cordeiro. Agora você precisa sair daqui com a consciência que também tem o Jesus Leão, e o Jesus Leão é o Jesus que quer governar a nossa vida, é o Jesus que quer reinar na nossa vida, é o Jesus que quer transformar a nossa vida, é o Jesus que quer nos mostrar o caminho, e não o caminho do pecado, da maldade, da perversidade e da perdição, é o caminho da salvação, é o caminho da vida transformada, é o caminho que nos leva para a eternidade. Jesus vem para morrer por nós. O plano é completo, Ele morre, Ele ressuscita e Ele voltará. E o Jesus que volta é o Jesus que volta para reinar, e Ele nos convida para reinar com Ele.
Uma vez que nós somos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros, herdeiros das promessas, herdeiros do reino, e Ele nos convida para reinar com Ele, em glória. Jesus vai voltar, e no dia que Jesus voltar, quem será salvo é quem o reconheceu como Cordeiro, e quem reinará é como o reconhece também como leão. Jesus, até aqui eu vim, porque o Senhor se entregou por mim, porque o Senhor morreu por mim, mas também porque o Senhor me mostrou o caminho, mas também porque o Senhor me deu a direção, mas também porque o Senhor me sustentou até aqui, não por obras, não pelo que eu fiz, não pelos demônios que eu expulsei, pelas vezes que eu preguei, pelas vezes que eu fui no culto, eu ia de manhã, eu ia à tarde, eu ia à noite, eu não faltei nenhuma ceia no ano, não, é por fé. Jesus, eu acreditei, no dia que eu estava sem vontade de ir no culto, eu fiquei em casa, Jesus, mas a minha fé não se abalou. Jesus, no dia que eu fiquei em casa, eu estava triste, eu estava na bad, eu estava deprimido, eu estava pensando em desistir, por isso que eu não fui. Não é obras, é fé, mas eu não deixei de acreditar. Jesus, no dia que eu pensei em largar, foi obras, mas a minha fé eu nunca abandonei. Jesus não nos pede obras, Jesus nos pede fé. Fé no Cordeiro e no Leão, o que morre e ressuscita, o que ama e o que governa, o que perdoa e o que transforma, o que abraça e o que reina. Esse é o Jesus que é Cordeiro e é Leão. Para muitos de nós, Jesus precisa ser leão. Para muitos de nós, Jesus precisa voltar a ser o leão. Precisamos entregar o nosso caminho para Ele, precisamos entregar a nossa vida para Ele, e não é assim: Jesus, eu entrego a minha vida, não, eu entrego o meu caminho, eu entrego as minhas decisões, eu entrego as minhas escolhas. Eu termino com você, com um texto muito importante. O profeta vai dizer que Ele sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito, planos de nos fazer prosperar, de não nos causar dor e de nos dar um futuro. O Deus que se entrega pelo nosso passado é o Deus que quer reinar no nosso presente e no nosso futuro.